Caso do nosso segundo simpósio de políticas públicas, democracia e poder judiciário. Eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui hoje, nessa mesa em especial. Nós estamos aqui com a professora Cecília Cabalheiro Lois, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Ricardo Sterci, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Vladimir Passos de Freitas, que é nosso colega aqui no PPGD. Quer dizer, nós conseguimos, né, reunir em uma mesa os nossos três convidados, e isso me deixou muito contente, porque, afinal de contas, é sempre difícil a gente conseguir casar a agenda de todo mundo, mesmo quando a gente tenta fazer com muita antecedência. Então, diante do atraso, eu vou desde logo passar a palavra para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos. O nosso tema são as interfaces entre políticas públicas, democracia e poder judiciário, com o objetivo de promover a efetividade da justiça. E, então, eu vou pedir para que a professora Cecília inicie a sua fala. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Daniela e da professora Cláudia para estarmos aqui nesse evento que elas organizam e promovem há bastante tempo. As discussões são sempre interessantes. Enfim, é uma honra, né, estar aqui nesse momento. Quando foi proposto o tema da palestra, enfim, eu pensei o que poderia ser interessante e o que teria a ver com o que eu trabalho também, e pensei em discutir um tema que está, digamos, um pouco fora da pauta política nesse presente momento, mas eu acho que é um tema que é subjacente, um tema que de alguma maneira, ainda que não tão explicitamente agora, já que a discussão tem caminhado para outros lugares, mas é um tema que faz parte da pauta política atualmente no Brasil, que é o problema que diz respeito à famosa PEC 33, né, que ficou conhecida como a PEC da submissão. Não sei se vocês se lembram da PEC 33, né? A PEC 33 foi uma proposta do deputado Nazareno Fonteles, né, do PT do Piauí, no qual ele justifica a proposição dessa emenda constitucional, a partir de uma constatação que é bastante óbvia, que o poder do STF estava extremamente alargado e que esse poder deveria ser controlado. Então, o deputado propõe que se faça um rearranjo institucional para limitar-se o poder do STF e pensar-se em outros modelos de controle de constitucionalidade. Evidentemente, quando essa PEC foi proposta, o Poder Judiciário, especialmente o STF, reagiu de uma forma muito violenta, né? Chamaram a PEC de PEC da submissão, acusaram a Câmara dos Deputados de estar querendo limitar a autonomia do Poder Judiciário, de estar querendo enfim, atingir o poder da Suprema Corte. E a discussão, embora tenha sido aceita na Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos por enquanto não foi adiante, né? De alguma maneira, houve aí um arranjo político importante, no qual ficou meio claro que caberia à Câmara, ao Congresso, a cassação dos deputados, a palavra final sobre a cassação, e não necessariamente ao STF, né, em caso de penas de condenação penal, enfim. Mas, pelo que a gente está vendo, enfim, o poder da Suprema Corte, né, do nosso STF, não para de crescer, e provavelmente essa é uma discussão que mais cedo ou mais tarde voltará à tona, e especialmente nessa discussão que nós estamos tendo aí sobre o mensalão. Ontem ficou bastante claro, né? Enfim, o quanto essa discussão ainda tem fôlego, né? Enfim, só que o nosso papel aqui não é discutir necessariamente a emenda, né, mas discutir o que tem por trás da emenda, para perceber que, embora ela tenha sido abrasileirada, né, em que sentido que eu digo abrasileirada? No sentido de que, bom,
ela chega para nós como se fosse algo completamente descontextualizado do que está acontecendo no mundo. Ela chega no Brasil como se fosse uma aberração política, quando, na verdade, a emenda constitucional responde a uma nova forma de organizar o Judicial Review, né, enfim, alguma maneira de alguma forma o controle de constitucionalidade, em outros lugares do mundo, em outros países, nos quais a discussão sobre o controle já está mais avançada, estão se propondo, né, novas formas, novos arranjos institucionais para pensar a forma como se protege a Constituição de leis, né, que poderiam vir a ofendê-las, né? Então, o nosso objetivo aqui vai ser discutir um pouco, né, rapidamente, a questão da jurisdição constitucional, para vermos se, de fato, o modelo de jurisdição constitucional que nós temos, ele é o único, é natural, ou é possível pensar em outras alternativas importantes, né? Então, a gente começa falando sobre a ideia do modelo de controle de constitucionalidade que nós temos, né? Vou tentar ser bastante breve nessa questão histórica, né? Na verdade, acho que o mais importante é pensar um pouco o que está acontecendo hoje. E o controle de constitucionalidade ele vai ser formulado, né, da maneira como nós conhecemos hoje, a partir de dois marcos importantes, né? Primeiro é a famosa decisão de Madison versus Marbury, que eu já vou falar um pouco sobre ela. E a outra é o modelo kelseniano, né, de controle concentrado, né? No Brasil, nós temos esse problema que nós reunimos os dois modelos, né, tanto o modelo americano quanto o modelo austríaco, e a jurisdição constitucional acaba assumindo, então, uma proporção muito maior, inclusive, do que em outros países, né? Mas a primeira forma de justificar o controle de constitucionalidade, a primeira forma de justificar o Judicial Review, aparece quando Hamilton, por ocasião da discussão da criação da Constituição dos Estados Unidos, ele vai dizer que, naquele momento, ele diz naquele momento claramente que proteger a Constituição é proteger a vontade do povo, né? Porque a Constituição é fruto, então, de uma organização popular, enfim, é fruto de uma organização, representa o espírito do povo, enfim, algo nesse estilo, e que proteger a Constituição é proteger isso. Nós temos que proteger o povo, né? A questão que se coloca até o dia de hoje é por que o Poder Judiciário tem que proteger a vontade do povo. E eu não vou dizer por que o Poder Judiciário tem que proteger a vontade do povo, vou dizer porque, unicamente, né, nós atribuímos a proteção da Constituição enquanto vontade do povo a um órgão apenas, né? Mas, enfim, essa discussão sobre a proteção da Constituição como proteção da vontade do povo, ela avança, né, enfim, bastante, e, enfim, o que nos interessa mesmo são os argumentos atuais no sentido de defender a superioridade da Corte, no sentido da proteção e guarda da Constituição, enquanto superioridade da vontade do povo, né? Enfim, então, existem três argumentos, na verdade, que são contrários a essa lógica, que vão mostrar que essa forma pela qual Hamilton, e depois essa discussão é retomada por Marshall e vários outros, enfim, na qual essa proteção da Constituição ela obedeceria a essa lógica de proteção das minorias. E os críticos, né, dessa ideia de que proteger a Constituição é proteger a vontade do povo, vão dizer, num primeiro momento, que quando se atribui ao STF ou à Suprema Corte, no caso, nos Estados Unidos, a proteção da Constituição à Corte, primeiro, o que menos se tem ali é povo, né? Então, nós temos uma suposta proteção à vontade do povo, completamente afastada da vontade popular, completamente distinta, né, do que seria enfim, a lógica do povo, né, a lógica da soberania popular, né. Outra coisa é que a proteção da Constituição contra leis, ainda que infraconstitucionais, que atingem a Constituição, ou contra a impossibilidade de mudança da Constituição de forma mais fácil, mais simples, enfim, é um dos suportes do controle de constitucionalidade, impediria os chamados momentos constitucionais. O que são os momentos constitucionais? São momentos nos quais
o país, enfim, um determinado povo soberano passa por modificações importantíssimas na sua estrutura, na sua forma de se autocompreender, e por conta dessa lógica de superioridade da Constituição, pela lógica de proteger a própria Constituição, representando a vontade do povo, o próprio povo não tem acesso à Constituição, e a Constituição acaba se tornando um documento distante, escrito, enfim, frio e distante das mudanças, né? Se fosse para encontrar uma forma de definir isso, ainda que bastante imprecisa ou inequivocada, a gente poderia dizer que um dos problemas seriam as cláusulas pétreas. Não é isso, efetivamente, acho que é importante que fique claro, não é isso, mas para tentar compreender como a lógica do controle de constitucionalidade como proteção da vontade da Constituição, na verdade, limita a própria vontade do povo, a gente pode pensar, bom, mas e se em algum momento a soberania popular decide que é importante modificar a Constituição, que é importante estabelecer novas formas de regulação política e jurídica, está impedido porque a Constituição tem cláusulas que não permitem a sua própria mudança, né? E uma outra lógica importante que vai questionar essa ideia da Constituição como vontade como vontade do povo, enfim, é a lógica dos argumentos sobre interpretação, né? O que se argumenta, né, na verdade? Que os que defendem o judicial review nos modelos em que se coloca hoje, eles vão dizer que, quando se interpreta a Constituição, os juízes fazem apenas uma leitura da Constituição em voz alta, né? Enfim, eles apenas tentam encontrar o sentido subjacente, enfim, e que, portanto, é necessário, a Suprema Corte seria um órgão de interpretação. Os críticos, né, dessa lógica vão dizer isso não é verdade. Interpretar a Constituição é algo muito mais amplo, muito mais profundo e muito diferente apenas de ler a Constituição em voz alta. No fundo, o que a questão da interpretação acaba fazendo é criando novos sentidos da Constituição e, portanto, legislando, né? Enfim, então, eles tentam mostrar que essa lógica é completamente falida e que, portanto, a lógica, a primeira justificativa da proteção e guarda da Constituição nos moldes que nós temos hoje deveria ser afastada. Mas aí passa o tempo e se começa o mecanismo do judicial review permanece, né? Enfim, o controle de constitucionalidade cada vez mais se torna um mecanismo importante de organização política dentro dos estados e se faz necessário, então, pensar em novas justificativas para manter o controle de constitucionalidade nos moldes como se encontra, e, ao mesmo tempo que se encontram justificativas, também é necessário encontrar novas críticas, né? Também é necessário encontrar novos problemas que permitam, né, recolocar o controle de constitucionalidade em termos mais democráticos, né? Então, o controle de constitucionalidade vai passar a ser justificado pela proteção às minorias, né? A grande questão do controle de constitucionalidade hoje diz respeito à necessária proteção das minorias contra os ataques das maiorias transitórias, né? E, para isso, então, nós precisaríamos de um órgão específico que se encarregasse de fazer essa defesa. Bom, então, o controle de constitucionalidade passa a ser justificado a partir dessa lógica. E por que o controle de constitucionalidade, com a lógica da proteção das minorias, passa a ser justificado especificamente como pertencendo ao Poder Judiciário? Essa é a nossa questão. Enfim, não é justificar o controle de constitucionalidade por si só, mas justificar a exclusividade do controle de constitucionalidade ao Poder Judiciário. Então, um dos primeiros argumentos que se levantam é o seguinte: bom, os órgãos políticos, né, especificamente o Poder Legislativo, tem um grande déficit paradoxalmente político, né? Enfim, então, o Parlamento, por exemplo, longe de ser um órgão de representatividade, alguns vão dizer, é um órgão ou é um poder aonde se dão os lobbies, né? É onde se dão a barganha dos interesses privados, enfim, é um poder que tem milhões de funções, menos aquela que lhe é específica, menos aquela que lhe deve ser atribuída, que é o poder da representação popular, né? Então, os críticos
aqueles que defendem, né, o argumento da superioridade do poder legislativo, do poder judiciário no controle de constitucionalidade, vão dizer, olha, o legislativo não serve como forma de representação da soberania popular, porque é um órgão completamente deturpado pelos seus próprios vícios, né? É um órgão na qual os lobbies, enfim, tomaram conta. E aí nós precisamos, isso aqui é o surpreendente, termos órgãos, um poder fora do legislativo, enfim, um poder que controle o legislativo e que corrija os seus defeitos, né? Então, a principal defesa, vamos dizer assim, que os partidários do Judicial Review, nos modelos que nós temos hoje, fazem, né, do modelo de controle que nós temos hoje, é isso. O próprio Poder Legislativo padece de um déficit democrático, né, sendo que é o principal órgão de representação popular, e nós precisamos resolver esse problema. A questão é que, para resolver esse problema, nós recorremos ao Poder Judiciário, que também é outro órgão que padece, né, na lógica tradicional, de um déficit representativo e de um déficit de soberania popular bastante grande. Então, esse argumento, os críticos vão dizer, não serve, né, porque se o Poder Legislativo tem um déficit político, o Poder Judiciário também tem, né? Enfim, então, essa primeira justificativa vai se dissipando quando você mostra que os problemas são comuns, na verdade, né? Uma outra justificativa dos moldes do Judicial Review, né, do controle de constitucionalidade no modelo que nós temos atualmente, é a mais clássica, essa que eu já falei, que é a proteção dos direitos das minorias. Essa, então, é a clássica, né? Assim, envolve a famosa discussão entre democracia e constitucionalismo, é uma discussão ampla, antiga e, por outro lado, extremamente atual, que a gente não vai falar muito disso agora, porque acredito que, inclusive, que no seminário de vocês, isso deva ter sido falado umas 50 milhões de vezes, mais ou menos, mas é a lógica de que ao Poder Judiciário caberia a defesa das minorias, já que as maiorias estariam representadas no parlamento. E aí os críticos vão dizer, tá, mas espera aí, quem garante de fato que o Poder Judiciário vai defender as minorias, né? Em que momento, embora seja o seu papel, esse papel não é estanque, e como nós podemos assegurar, por exemplo, que o Poder Judiciário vai se comprometer na defesa das mulheres, dos negros, dos índios, vai se comprometer na defesa, sei lá, dos homossexuais, em relação a todos esses grupos minoritários. É um pressuposto de que vai, mas, de fato, se analisado historicamente, poucas vezes, por exemplo, o Poder Judiciário, acho que atualmente ele está mais moderninho, entre aspas, tem dado umas decisões mais progressistas, mas isso é uma coisa bastante recente. Poucas vezes o próprio Poder Judiciário se mostra compatível com a defesa das minorias. Então, é uma justificativa, mas é uma justificativa que também tem ressalvas importantes, que não pode ser tomado sob um ponto de vista absoluto para justificar o controle de constitucionalidade. Outro argumento importante é o argumento da imparcialidade. Bom, o argumento da imparcialidade, acho que esse é muito fácil, todo mundo sabe, que é a ideia da neutralidade, enfim, o argumento de que uma decisão pautada pela lógica, através do Poder Judiciário, seria uma decisão imparcial, uma decisão que não teria uma tendência política ou que não teria assim uma inclinação para uma ou outra posição, né? Quando, na verdade, também é outra falácia, né? Primeiro, porque nós sabemos que a imparcialidade é um mito, né? Um mito no qual se constrói todo o sistema do direito. A imparcialidade ela é bastante difícil, né? Assim, para não dizer impossível, inclusive porque todos nós somos sujeitos e, como sujeitos, temos vontades, desejos e preferências, né? E isso é inerente a qualquer sujeito racional, enfim. Mas também porque essa ideia de imparcialidade, os críticos vão dizer, olha, a imparcialidade se confunde com o que a gente chama de garantias corporativas, né? Então, no fundo, a imparcialidade ela é sustentada por uma lógica que permite, a partir de uma certa estrutura judiciária, uma determinada decisão que, aparentemente, não está comprometida com determinados interesses, como estaria, por exemplo, no parlamento. Por que eu digo aparentemente? Nesse caso, eu não estou me referindo a lobbies, nesse caso, eu não estou me referindo a interesses particulares, interesses privados, mas eu estou me referindo à ideia de que, subjacente à lógica do sujeito racional, existe um sujeito que tem vontades, né? E
esse sujeito que tem vontades tem preferências e lógicas políticas, enfim, decisões políticas a serem tomadas. Portanto, a imparcialidade é um argumento importante, mas ele também é passível de crítica, né? E, por outro lado, um outro que é extremamente importante diz respeito à imparcialidade dos argumentos, né? Aquele que defende o judicial review nos moldes que nós temos hoje vão dizer, olha, é importante que o controle se mantenha da forma como está, porque os argumentos que são apresentados são argumentos de caráter imparcial. Bom, a questão é quem interessa, né? É um outro bom argumento, né? Outro argumento forte na defesa do controle de constitucionalidade, mas a gente tem que se perguntar a quem interessa a imparcialidade também. Primeiro, se a imparcialidade é possível, né? E, através dos argumentos, né? Da lógica argumentativa. E, segundo, uma coisa que é bastante importante é que cria no Poder Judiciário uma espécie de esquizofrenia. E aí não é a culpa dos juízes, não é a culpa do STF, não é culpa de é um problema de um arranjo institucional, no qual você exige, por exemplo, que o STF decida de forma imparcial, de forma neutra, de forma objetiva, e, ao mesmo tempo, exige que ele dialogue, que ele esteja sabendo o que está acontecendo na sociedade, que as decisões dele sejam tomadas de acordo com aquele momento, enfim, que você não tome uma decisão, não sei, pensando, por exemplo, no caso das relações homoafetivas, dizendo não, a união estável entre pessoas do mesmo sexo é um absurdo, não é possível, negando completamente a realidade, mas a gente exige, por outro lado, que estejam fora. Então, gera uma esquizofrenia decisória que é bastante difícil pensar de que forma esses argumentos vão ser construídos, porque eu exijo, ao mesmo tempo, isolamento e diálogo. Portanto, a construção desses argumentos só pode ser completamente confusa. Isso gera um problema gigantesco de segurança jurídica, porque a gente nunca sabe como será decidido. Acho que a questão de ontem dos embargos, né, foi mostrou isso claramente, né? Enfim, a gente está óbvio, né, que isso para qualquer um que assiste a TV Justiça ou o Jornal Nacional, lamentavelmente, isso está muito claro. A discussão ontem estava nisso. Olha, vamos dialogar com a sociedade, fazer o que eles querem, ou vamos decidir de forma imparcial, entre aspas, enfim, tentando seguir minimamente o regimento, enfim. Então, e aí se cria isso, esses 5-6 é a clara lógica de uma certa, o que os autores chamam, eu não gosto da palavra, ela é forte, né? A palavra que eles usam é esquizofrenia, mas é a lógica clara de uma corte que está perdida, né? Está tentando encontrar sua identidade, e a lógica dos argumentos, então, fica um pouco comprometida. Então, é nesse contexto, né, nessa lógica que se começa a pensar e que se começa a tentar procurar, bom, qual poderia ser, então, a justificativa para o modelo de controle de constitucionalidade que nós temos, né? Se os argumentos tradicionais da vontade do povo falharam, né, enfim, não é que falharam, se mostram insuficientes, e se os argumentos contemporâneos, né, o da imparcialidade, dos argumentos da proteção das minorias, não é que falharam também, mas que são insuficientes, como que nós vamos pensar o controle de constitucionalidade nos dias de hoje, especialmente considerando uma outra coisa, um outro conceito que é fundamental, que é a lógica das sociedades complexas, né? Então, o controle de constitucionalidade ele tem que ser pensado não apenas no seu arranjo institucional, mas no seu arranjo institucional vinculado ao modelo de Estado no qual ele se vincula, né? Enfim, no qual ele está situado. E aí a gente tem o que hoje? A gente tem uma sociedade altamente dividida, né, no sentido de dividido na lógica da moralidade, né? Cada um de nós tem concepções morais, e aí, quando eu falo em morais, eu não estou falando da moral corriqueira, eu estou falando de uma moral mais ampla, no sentido de concepções éticas, religiosas, sei lá, econômicas. Cada um de nós tem a sua forma de ver o mundo, e essas formas todas, desde que elas não impeçam a possibilidade da outra pessoa ver o seu mundo da sua própria forma, elas são legítimas, né? Então, nós chegamos numa sociedade no qual o grau de complexidade é gigantesco, né? Eu estava comentando que, na semana passada, na UFRJ, teve a primeira Transsemana, né? Eu fiquei chocada com a quantidade de possibilidades de identidade sexual, por exemplo, que nós temos hoje, né? E o Poder Judiciário
se a gente que está na academia, que convive com gente jovem o tempo todo, não faz nem noção de que existem milhões de possibilidades de identidade sexual, hoje que a ideia do gênero masculino, feminino, e a lógica do gay e do hétero, né, do homo, do hétero, está completamente superada por uma lógica chamada queer, né? Enfim, então, onde é que a gente está? Que sociedade é essa? Né? Uma sociedade que se complexificou. Já me avisaram 9 minutos e eu não falei nem a metade, já estou terminando aqui. Então, essa sociedade se complexificou e é necessário, então, pensar em que medida faz sentido pensar-se no fato de que o Poder Judiciário ainda tem que ter a última palavra numa decisão dentro de uma sociedade na qual um único órgão não é capaz, nem ele, nem ninguém, de falar sobre essa sociedade. Porque, quando a gente fala sobre a Constituição, a gente fala sobre essa sociedade. E o que entra aí, então? Onde é que eu estava querendo chegar com essa conversa toda, enfim, que vou começar a reduzir? Eu estou querendo chegar numa discussão que é extremamente importante fora do Brasil e que, no Brasil, acredito, né, lamentavelmente, ela começa um pouco mal, com a lógica da PEC 33, mas tem um grupo de trabalho pensando nisso, tem pessoas comprometidas nessa lógica de debater o arranjo institucional do controle de constitucionalidade. E aí a gente chega numa teoria ou numa forma de pensar o controle de constitucionalidade, que é a forma que a gente chama de diálogos institucionais. Eu não sei até que ponto o professor Ribas falou um pouco sobre isso ontem, não sei se alguém assistiu ou não, mas eu queria explicar um pouco o que são esses diálogos, né? Porque, na minha modesta opinião, eu acho que é algo que vai aparecer aí com bastante força, né? E os diálogos institucionais tratam, né, de desnaturalizar, essa é a palavra, né, de desnaturalizar a ideia de que o controle de constitucionalidade, né, e a última palavra dada pela Corte ou pelo STF, decorre necessariamente da superioridade da Constituição. Ou seja, o controle de constitucionalidade, no fundo, está fundado num parâmetro, né, pesa todos os outros argumentos que se possam levantar. Se nós deslocarmos e criticarmos e verificarmos argumentativamente, semanticamente, o que tem por trás da justificativa de um controle de constitucionalidade tão forte como nós temos hoje, tão centrado no STF, nós vamos ver que a lógica que está por trás disso é uma ideia que se naturalizou, né, que se naturalizou a partir de 1803, nos Estados Unidos, com a ideia de que, se a Constituição ocupa o topo da pirâmide do ordenamento jurídico, nada mais normal que o Poder Judiciário, a Corte, né, enfim, no caso o STF, diga a última palavra sobre a Constituição. O problema é que, enquanto isso aparece como uma lógica natural, como uma associação natural, na qual, institucionalmente, vários estados tendem a reproduzi-la, alguns autores contemporâneos começam a tentar mostrar que isto nada mais é do que um produto político de uma determinada época, certo? Na qual a grande desconfiança com o povo, né, enfim, no final do século XIX, início do século XX, que é quando, de fato, isso ganha bastante força, essa lógica, ela é uma lógica construída a partir de uma decisão, eu até iria falar sobre a decisão, mas não vai dar tempo, mas também tenho a impressão que todo mundo conhece, a decisão Madison versus Marbury, né? É só abrir um livro de constitucional que ela está lá, explicadinha para todo mundo, enfim, na qual um caso bizarro, na verdade, uma decisão absurda, e na qual não se extrai absolutamente nenhum dos argumentos que foram usados posteriormente para justificar o controle de constitucionalidade. Mas dessa decisão vai aparecer todo um discurso, e aí eu quero dizer muito claro que é um discurso porque é construído em cima de não ditos, né, em não ditos do Marshall, enfim, que era o juiz naquela época, dizendo que cabe ao Poder Judiciário decidir sobre a Constituição. O problema é que nesse cabe ao Poder Judiciário decidir sobre a Constituição, ele não está dizendo que cabe exclusivamente ou que cabe definitivamente. E aí, no final dos anos 90, no início, enfim, no começo desse século, começam a aparecer essas teorias que tentam dizer, olha, vamos desnaturalizar isso e vamos pensar de que maneira, numa sociedade complexa, nós podemos decidir sobre direitos. Né? Porque a grande questão do controle de constitucionalidade que nos interessa é decisões sobre direitos. E aí os
partidários da teoria dos diálogos vão dizer: vamos dividir a competência, vamos dividir as possibilidades de decidir sobre direitos. Como? Pensando em termos de reformas políticas, pensando em termos especificamente de instituições que permitam não a última palavra ao Poder Judiciário, mas um compartilhamento de palavras entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o próprio Poder Executivo e, principalmente, a soberania popular. Como que a soberania popular entende os direitos? Como que a soberania popular, como o povo gostaria de se manifestar e dizer que determinados direitos dentro da Constituição devem ser entendidos e devem ser compreendidos? Não significa dizer que vamos excluir o controle de constitucionalidade concentrado da forma como está. Significa dizer que vamos propor um outro arranjo onde, de fato, quando se percebe o risco, a real ameaça ao direito das minorias, aí sim você vai ter um poder que vai atuar fortemente para resolver esse problema. Quando nós estamos diante de direitos que podem ser objeto de debate e de deliberação pública, nada melhor do que compreender esses direitos a partir de um debate aberto e de um debate amplo. Só para encerrar, na teoria dos diálogos, bem rapidinho, Dani, 1 minuto, ela convive, ou ela são 3 formas de pensar atualmente o controle de constitucionalidade. A primeira é o que a gente chama de conservadora, que é a lógica que nós temos hoje, né? Enfim, a teoria dos diálogos vão dizer que o modelo de controle de constitucionalidade que nós temos é um modelo de controle conservador. Um outro modelo é um modelo que se chama de populista, né? Que é um modelo extremamente radical, né? Que vai dizer: olha, o controle de constitucionalidade nos moldes que nós temos hoje não serve, tem que ser descartado, enfim, e negam completamente ao Poder Judiciário a capacidade de discutir a Constituição. A forma na qual a teoria dos diálogos, e o que me interessa discutir hoje, pensa num controle de constitucionalidade que a gente chama de genuinamente radical. O que é um controle de constitucionalidade genuinamente radical? É um controle de constitucionalidade na qual a definição dos direitos estão compartilhadas. Através do quê? Através de técnicas, né, que depois, na hora dos debates, a gente pode falar, mas aí a gente tem o overreading, tem o reenvio, tem uma série de possibilidades nas quais, em algum momento, o STF pode decidir, mas essa questão pode voltar ao Congresso, pode voltar ao STF, pode ser discutida a partir de um plebiscito, a partir, sei lá, enfim, de determinados mecanismos da soberania popular. Então, é um pouco isso. A ideia é que a gente pense que essa forma que nós temos não é natural, e que ela pode ser repensada em termos mais democráticos e mais abertos. Obrigada, pessoal. Desculpem aí a demora. Eu queria agradecer a professora Cecília pelas suas palavras. Nós vamos deixar, então, para fazer as questões ao final, até por força do tempo. E vou passar, então, desde logo a palavra para o professor Ricardo Sterci, para que ele, então, possa proferir sua palestra. Obrigado, bom dia a todos. Saúdo a professora Daniele Pamplona, a professora Cecília, professor Vladimir, agradecendo o convite, né, aqui da PUC do Paraná, da Cláudia, em razão do projeto que temos em conjunto, né, patrocinado pela CAP-CNJ. É difícil, na verdade, nós falarmos dentro do tempo, né? Eu não sei se acontece com os colegas, de uma maneira geral, mas, a partir do momento que a gente se torna professor, parece que a gente começa a adorar ouvir a própria voz, né? E quanto mais a gente fala, mais a gente se convence que o que a gente está falando está certo e todos os outros estão errados, né? Então, isso faz com que a gente nunca consiga, na verdade, trabalhar dentro do tempo. É por isso que eu não uso relógio há muito tempo, para nunca, na verdade, estar vinculado a essa questão de tempo. Bom, eu, na verdade, vou fazer uma abordagem de uma forma diferenciada em relação à minha área de pesquisa, né? Eu começo a minha fala de hoje trabalhando um pouco uma ideia que Kazuo Watanabe e outros autores fazem referência enquanto ao modelo de solução de conflitos
que nós utilizamos no Brasil e, na verdade, na quase totalidade do mundo ocidental, né? O Watanabe vai dizer, vai usar um termo que ele diz que há uma predominância na nossa sociedade de cultura da sentença. Significa dizer, dentro da percepção do professor Watanabe, que toda vez que nós estamos diante de situações de conflito, há uma predominância de escolha por parte da sociedade, a partir de uma cultura, de desenvolvimento de uma cultura, né, de utilizar-se do poder judiciário e da busca de uma decisão impositiva, que neste caso é a sentença, para colocar fim a esses conflitos. E ele vai dizer que essa predominância ou essa tradição de resolução dos conflitos, ele vai começar, né, historicamente, vai ganhar relevância historicamente a partir de um determinado período que eu particularmente identifico como sendo o período das monarquias absolutistas. Então, é uma tradição que nós temos aí construída e mantida e repetida, né, e, em razão disso, continuada por aproximadamente em torno de 500 anos, aproximadamente. E aí, quando eu penso na cultura da sentença, mencionada pelo Watanabe e pelos outros autores, eu falo, como é que a gente pode ilustrar essa ideia da cultura de sentença e confirmar ou não, né, se esse discurso teria alguma interface com a sociedade brasileira. Aí eu fui nos dados do CNJ, né, está disponibilizado a todo mundo, né, e aí eu fui lá no CNJ e verifico o seguinte, por dados do próprio CNJ, os gastos com a justiça no Brasil, né, no último relatório publicado em 2012, os gastos com a justiça no Brasil em 2011 foram 50,4 bilhões de reais. Eles alcançam 1,24% do PIB brasileiro, né? Os gastos com a justiça estadual, que é aquela que normalmente a gente está mais vinculada, principalmente juizados especiais, etc., né, totalizaram 26,5 bilhões de reais, né, que dá 0,64% do PIB brasileiro, né? Hoje, em 2011, quando foi levantada a pesquisa, hoje a situação deve estar pior, né? Em 2011, eram tramitando no Brasil 90 milhões de processos. Nós tínhamos algo como praticamente meio processo por brasileiro, né? Hoje somos 200 e já deve ter chegado a meio processo por brasileiro. Alguns, claro, como principalmente o Estado, né, e os seus órgãos públicos, são responsáveis por grande parte desses processos, né? Desses processos, em 2011, foram 26 milhões de processos novos. Há um incremento do ingresso de novas ações judiciais, né? No mesmo ano, foram baixados 26 milhões de processos. Então, entraram e saíram, mas o comum é entrar mais e sair menos, né? Por isso que nós temos uma progressão. E foram produzidas no Brasil, naquele ano, 23,4 milhões de sentenças. Se nós pegarmos pela numeração, nós vamos começar a pensar, bom, realmente podemos dar, pelos números, pelo menos, podemos falar numa cultura de sentença. Na justiça estadual, desses 90 milhões, elas eram 52 milhões de processos, né? Sendo 18,7 milhões de casos novos, baixados 18,3 milhões, significa dizer que nós tínhamos aí um excedente da bagatela de 400 mil processos, né, a mais, e foram produzidos 16,5 milhões de sentenças, né? Retrato do Poder Judiciário pela mesma pesquisa. Eram 16.918 magistrados no Brasil,
né, quase 17 mil juízes, entre justiça estadual, justiça federal, justiça militar, justiça eleitoral, que são aquelas que compõem os dados do CNJ. Né? Na justiça estadual, eram 11.835 juízes, ou seja, quase 12 mil juízes no Brasil, incluindo os de segundo grau, portanto, incluindo os desembargadores dos tribunais de justiça, tirando os tribunais superiores. Né? Em relação ao meu âmbito de pesquisa, eram 12 mil juízes e eram 8.762 servidores designados como conciliadores. Ou seja, nós temos muito mais juízes do que conciliadores. E desses conciliadores, grande parte desses conciliadores são servidores da justiça, que muitas vezes têm uma preparação feita pelo próprio Tribunal de Justiça, muitas vezes não tem preparação alguma providenciada pelos tribunais de justiça para exercer as funções de conciliador. Né? E nós temos, além de tudo, aqueles conciliadores que vêm de forma gratuita, né? Psicólogos, assistentes sociais, que vêm trabalhar nesses núcleos ou nesses projetos de pacificação da sociedade por meio da mediação ou da conciliação e que atuam gratuitamente, né? Durante a sua intervenção. Depois nós temos aí um dado também que, né, de alguma maneira, a partir do valor que é gasto com o Poder Judiciário e com a Justiça de uma maneira geral, cada brasileiro gasta por ano, né, portanto, contribui por ano para o Poder Judiciário com R$ 560. Tá? Cada processo, portanto, os 90 milhões, né, dividido pelo gasto do PIB que é utilizado pelo Poder Judiciário, faz com que cada contribuinte contribua com R$ 560 por processo. Né? Então, na verdade, desculpa, o Brasil contribui com R$ 560 por processo por ano, ou seja, nós entramos para pagar esses R$ 560, né, que são gastos por ano. Na Justiça Estadual caiu um pouquinho, né, já reduz para 510. Tá? Esse é o custo, na verdade, que nós temos desse modelo, dessa tradição de resolução de conflitos via Poder Judiciário. Eles estão facilmente disponíveis, qualquer um tem acesso no CNJ aos relatórios anuais, né, dos números da justiça no Brasil. Né, cada vez melhorando a metodologia, consequentemente, esses números tendem cada vez mais a refletir a realidade da justiça no Brasil. Tá? E aí nós entramos na questão. Bom, nós sabemos que o Poder Judiciário é uma das interfaces do acesso à justiça. Até seria a ideia central de acesso à justiça no Brasil, em razão da cultura de sentença, que o acesso à justiça se dá pelo acesso ao Poder Judiciário. Né? E como é que fica essa situação? Pô, tem mais investimento, nossa, está explodindo o número de processos. Isso significa dizer que o acesso à justiça, dentro da concepção, né, do que são os elementos do acesso à justiça formulados por Mauro Capelletti e Brian Gart no seu clássico Acesso à Justiça, melhoraram, pioraram, como é que está? Né? Há aqueles que sustentam que isso é uma prova de que o acesso à justiça melhorou. Né? Se nós pensarmos que hoje todos os estados brasileiros, todos os estados da federação, têm defensorias públicas implantadas. Olha, Santa Catarina foi a última, mas implantou, né? Conseguiu lá fazer um concurso, contratou 60 defensores que vão cobrir maravilhosamente todo o estado de Santa Catarina, com seus 6 milhões de habitantes. Vai ser uma coisa fantástica, maravilhoso. Né? Resolveu o problema do acesso à justiça em Santa Catarina, como resolve o problema do acesso à justiça no Brasil, de uma maneira geral. Não, então, defensoria pública, implantação da defensoria pública, tem contribuído para a melhoria do acesso à justiça. Tem. Né?
Depois, processo eletrônico. Processo eletrônico tende a diminuir o prazo de tramitação, né, dos processos judiciais e fazer com que as decisões possam ser tomadas num prazo muito mais rápido, muito mais curto. Sim, né, parece ser um discurso lógico. Só que, verificando nos dados do próprio CNJ, o entrave, o encalhe de processos que permite que o número de processos baixados continue sendo no mesmo nível do número de processos entrados, ou, às vezes, os processos entrados se tornam maiores, é nas execuções, principalmente execuções fiscais, é onde há o maior entrave, a maior demora, a maior morosidade. Né? Então, não sei até que ponto, no caso da execução, né, vai conseguir produzir, na verdade, uma mudança significativa. Depois, outros que trabalham na melhoria do contexto do acesso a juizados especiais. Sim, uma justiça mais simples, uma justiça mais informal, que privilegia o princípio da oralidade, né, e que você tenha, dentro dos próprios procedimentos, uma perspectiva de juizados multiportas, que você possa utilizar, combinar com outros meios de resolução de conflitos, fantástico, realmente fantástico, a lei fantástica. Eu nunca vi um conciliador de juizado especial explicar para as partes que é possível, por exemplo, instituir juiz arbitral dentro do juizado especial. Talvez o conciliador, que normalmente são estagiários de direito recrutados, né, de boa vontade na faculdade de Direito e que recebem um cursinho valita de 10, 15 horas para serem conciliadores, cuja única instrução que o Poder Judiciário, em regra, lhe dá é: olha, você tem meia hora para fazer acordo. Se você vê que não dá para fazer acordo, você fala: então tá, vamos ver então a data para a audiência de instrução e julgamento. Né? Mas isso melhora, realmente melhora o acesso à justiça de uma maneira geral no Brasil, se funcionasse direitinho. Então, os juizados especiais, para os defensores da melhoria, né, vamos dizer, é um instrumento importante, sim, é um instrumento importante, combina ideias interessantes, né, na sua implementação tem facetas positivas e tem facetas ainda negativas. Depois ainda vão dizer: olha, nós temos instrumentos processuais que melhoram o acesso à justiça, distribuição mais rápida da justiça. Por exemplo, o Instituto da Antecipação de Tutela. Sim, a possibilidade da efetivação logo no início do processo, ao meio do processo, quando o juiz não dá ao final do processo, com a sentença, né, permite crer que é possível, na verdade, você ter o direito material, né, de forma mais rápida, e isso seria um elemento importante para o acesso à justiça. Depois, nós temos hoje uma das discussões do novo CPC e uma ideia que já vem há muito tempo, já consta do livro do Mauro Capelletti do Bargatti, a questão das tutelas coletivas, ou o privilégio das tutelas coletivas. Né? Hoje se fala, não, realmente tem que se romper com o modelo da primazia das tutelas individuais e privilegiar as tutelas coletivas. Isso se tenta construir. Mas isso está sempre enfocado dentro de um âmbito do acesso à justiça, como acesso ao Poder Judiciário. Então, a ideia da exploração do acesso à justiça já claramente, né, contribui para a manutenção da cultura, da ideia da cultura de que resolver conflitos por meio da decisão, por meio de terceiro decidindo de forma impositiva, é algo próprio, algo adequado para a sociedade e para a manutenção dessa tradição. Alguns vão dizer que não melhorou nada o acesso à justiça, que, na verdade, você tem que modificar algumas coisas, como, por exemplo, e aí as propostas, diminuição dos recursos e dos graus recursais. O duplo grau de jurisdição não deve ser utilizado em todas as situações. Para conflitos de menor complexidade, por que dar um duplo grau de jurisdição? Né? A segurança jurídica realmente depende do duplo grau de jurisdição? Há algum dado que confirme que as decisões são melhores quando produzidas em graus de jurisdição superior, né, em outros graus de jurisdição?
consegue realmente atingir aquela ideia de que trabalha com o inconformismo das pessoas? Não. Então, essa é outros falam, não, vai melhorar, já estão me passando aqui o tempo, vai melhorar se fizer um encarecimento do processo judicial. Vamos transformar o processo judicial em algo caro, né? E só quem, na verdade, for beneficiário de assistência judiciária gratuita vai poder ter o processo baratinho. Então, vamos, para quem pode pagar, desestimular o uso, né? Com isso, a gente consegue melhorar o acesso à justiça e, quem sabe, estimular outras formas. E aí vem o estímulo a outros meios de resolução de conflitos, né? Como uma das formas de incremento do acesso à justiça. Também que consta no clássico de Mauro Capelletti e Brian Gart, que seria vinculado à terceira onda. Aí eu pergunto, mudança de cultura, o que nós podemos fazer? Mudança de cultura, a gente sabe que é algo que pode ser obtido, pode ser atingido com um certo grau de satisfação em 10 anos, como pode demorar muitas gerações. Mas é preciso fazer alguma coisa se acreditamos que o sistema e a estrutura de resolução de conflitos que adotamos têm problemas e que elas devem ser contornadas e enfrentadas, né, de uma outra forma. Eu não quero dizer com isso que o poder judiciário ou a forma judicial tenha que desaparecer da face da terra, né? Talvez o que eu queira trabalhar com essa ideia de mudança da cultura seja com que ela possa ser efetivamente combinada com outros meios de resolução de conflitos e possa dividir espaços sem, na verdade, brigar por espaços com outros meios, né? Consequentemente, que nós comecemos a aceitar pelo menos outros discursos e outros postulados de como se distribui justiça no Brasil e no mundo ocidental. Mas aí eu fui pensar, bom, uma das formas de mudar a cultura jurídica, claro, passa por quê? Pelas faculdades de direito. Quem, senão os operadores do direito, para funcionar como os principais intermediários, né, da sociedade com a busca da realização do seu próprio direito, né? Há claramente determinados comportamentos que você visa atingir objetivos. Esses objetivos, uma vez que eles sejam protegidos juridicamente, protegidos por uma ordem legal, você vai exercitar como um conflito jurídico. Consequentemente, uma vez sendo um conflito jurídico, você vai ter que buscar uma forma de resolvê-lo, né? Como hoje o uso da violência está, em regra, proibido pelas ordens jurídicas, já não prevalece a vontade do mais forte, pelo menos é isso que nós aprendemos nos livros, né? Como é que a Faculdade de Direito pode contribuir com isso? E aí eu falei, claro, né, isso implica numa mudança dentro das faculdades de Direito, para que os operadores do direito, quando saiam da Faculdade de Direito, possam ensinar, por assim dizer, e transmitir, né, esse conhecimento à sociedade, não é o único meio, mas é uma das formas de se fazer isso, às pessoas, de como resolver os seus próprios conflitos. É claro que é muito mais amplo do que isso, mas passa necessariamente pelas faculdades de Direito. Aí eu fui pensar, bom, como é que muda, então? Aí eu fui olhar no currículo da minha instituição, para não falar mal das outras, né, eu falo mal da minha. Fui olhar no currículo atual do curso de Direito da UFSC. 3.860 horas. Bacana. Disciplinas obrigatórias. Aí eu dividi elas em propedêuticas, que seriam aquelas de ensinamento geral, ou de teoria geral, ou de correlação com outras ciências, que são necessárias para que você tenha uma compreensão mais ampla do fenômeno, né, que está sendo estudado. Eu fiz a divisão em disciplinas de direito material, que seriam aquelas que nós teríamos acesso a propriamente a ideia do direito, né, que nós buscamos, por um meio qualquer de resolução de conflitos, ver tutelado. Eu tenho as disciplinas de processo e tenho as disciplinas de prática. E aí, finalmente, tenho as disciplinas que trabalham com outras formas
de resolver conflitos que não por meio do processo judicial, que não por meio do Poder Judiciário, né? Bom, as disciplinas propedêuticas, 864 aulas, 22,4% do currículo do curso. Bom, interessante, né? Essa interface do direito com outras ciências e disciplinas formadoras, que são as teorias em geral, né? Quase um quarto do curso, me pareceu interessante. Direito material, sim, é basicamente o que as pessoas vão procurar. 44,7% do curso, 1.728 horas. Processo, que vai dar ênfase, né? Todos nós já passamos pelos bancos escolares, sabemos que processo ele é lecionado principalmente dando ênfase à utilização do processo numa ação judicial, num processo judicial. Ninguém fala do processo utilizando aqueles princípios, aqueles valores protegidos no processo, para se utilizar em processo arbitral. Eu não conheço, apesar de ser processo também, né, ou em processo administrativo, às vezes tem uma disciplina de processo administrativo de 36 horas, mas a ênfase é o processo judicial, seja o processo civil, seja o processo penal, seja a ação civil, né, seja a ação comum, ordinária, rito sumário, juizados especiais, seja as ações penais, né, inclusive juizados especiais. Bom, as de processo dão 15% do curso. Depois nós temos prática. A prática hoje é feita predominantemente via escritório modelo. No escritório modelo, o que a gente mais faz é propor ações judiciais. Tenta-se conciliar as partes, sim, chama-se lá outra parte. Eu fui professor de escritório modelo há muito tempo, fui coordenador de prática de jurídica lá da UFSC, sei como é que é. Mas, se eu não tenho as ferramentas, se eu não tenho as técnicas, eu logo vejo que está difícil conciliar. Então tá, então vamos meter pau numa ação judicial, né? Formular a petição inicial, o professor corrige, entramos com a ação judicial. Tá. Isso é a realidade. Então, a prática hoje é 9,32%. Segundo o que está sendo discutido no MEC, a prática jurídica, inclusive, agora vai poder ser feita toda fora da universidade. Não vai ter, eventualmente, não vai ter nem, se preciso mais, ter os escritórios modelos de assistência jurídica, se passar a situação. Aí eu vejo no meu curso tem disciplina obrigatória de outros meios de resolução de conflitos. A disciplina chama negociação e mediação. E tem uma disciplina que eu já lecionei há muito tempo, e tem uma disciplina eletiva, né, que chama arbitragem, que está sendo oferecida esse semestre, foi oferecido semestre passado, que eu também ofereço, né, e tudo. Essa disciplina de negociação, que é obrigatória, tem 36 horas. Ela representa 0,9% do curso. Pergunta-se, como é que se muda a cultura? Se as pessoas saem das faculdades de Direito seguras na utilização exclusivamente da resolução de conflitos, portanto, do acesso ao direito material, da materialização da interface do direito com outras ciências, e aí, por meio do que é ensinado no processo, elas saem apenas relativamente seguras em utilizar como meio de resolução de conflitos o processo judicial, que foi o que ele aprendeu, né? Como é que se começa a construção de uma cultura diferente que não seja a cultura da sentença? As faculdades de Direito, na verdade, para poder ter alguma contribuição, teriam que... acabou o meu tempo. Teriam que discutir, como ela teve uma prorrogação de prazo, eu vou exercer o direito de resposta, para exercitar, junto à sociedade, outras maneiras de equacionar, de administrar os conflitos das pessoas. E, com isso, as pessoas vão entendendo que são técnicas e dinâmicas diferenciadas, posturas diferenciadas, em que eu posso realizar os meus objetivos, posso salvaguardar os meus interesses de outras maneiras que não exclusivamente ou predominantemente por uma roleta russa em que alguém decide o que é melhor para mim. Tá? Essa é a minha palestra, a minha contribuição. Obrigado.
Obrigada, professor Ricardo Sterzi. Então, eu passo a palavra ao professor Vladimir Passos de Freitas para a sua palestra. Bom dia a todos. Professora Daniele, grato pelo convite. Caros professores, colegas da mesa, eu vou focar o assunto, como políticas públicas já é um assunto discutido muito nesse seminário, eu vou falar sobre políticas públicas dentro do Poder Judiciário. Ou seja, quando o Judiciário pode, ou se é que tem ou não tem, políticas públicas. Políticas públicas é algo novo para o Judiciário, é algo novo para o pessoal do direito. Isso é matéria da gestão administrativa. Portanto, isso entra para nós como uma novidade nos últimos anos, por força de se levar ao Poder Judiciário as políticas públicas dos outros poderes, do Poder Executivo, por excelência. Então, o Judiciário passou a estudar, e por isso não está nos livros de direito administrativo, não adianta ir procurar lá nos grandes clássicos, que nós não vamos achar nada. E, então, o Judiciário passa a estudar porque o Executivo executa políticas públicas e as pessoas não se conformam e ingressam no Judiciário. Desde casos sintomáticos e permanentes, como o da saúde, que é, de todos, talvez o mais complexo, o mais polêmico, até casos outros, como a construção de uma rodovia, a construção de uma rodoviária, essa obra é boa, não é boa, deve ser preterida em proveito de outra, discussões desse tipo. Então, começa a vir ao Judiciário, por isso começa a interessar o direito e tem hoje um grande interesse no direito. Mas não é algo simples, não é algo que nós temos assim concreto, não temos uma doutrina tranquila, uma doutrina que nos dê segurança e nem, tampouco, decisões judiciais que nos deem maior segurança. As políticas públicas, de uma forma geral, existem há mais de 100 anos. Quando Oswaldo Cruz combateu a febre amarela no Rio de Janeiro, aquilo era uma política pública de saúde, evidente, mas elas só interessam ao Judiciário no momento que a sociedade se torna mais complexa, que vem a migração campo-cidade e que o Poder Judiciário é provocado. Bom, políticas públicas, normalmente isso é uma observação minha, porque eu não encontro em artigo nenhum essas coisas a gente pesquisa e conclui certo ou errado. O importante é discutir, para que aí achemos o caminho. Políticas públicas, normalmente, todos os conceitos que eu encontro diz que quem faz é o poder público. É óbvio, normalmente é o poder público e é o poder executivo. Mas será que não existe particulares fazendo políticas públicas? O que será, se não uma política pública, a pastoral da saúde da doutora Zilda Armes? Me parece que é uma política pública de muito grande sucesso e que tem a iniciativa vindo do particular, da Igreja Católica, mas, posteriormente, claro, com o apoio do governo federal, do Poder Executivo, mas não é de origem pública. Mas me parece que acaba sendo uma política de interesse público. Então, quando eu falo de política pública, vou falar do Judiciário, porque as outras eu creio que já foram bem discutidas aqui nesse seminário. Faz o Poder Judiciário política pública? Normalmente, e até em conceitos que eu achei de do pessoal da administração, eles dizem que a política pública faz o Executivo, o Judiciário julga. Mas o Judiciário, como poder público, também pode fazer políticas públicas, pode e deve fazer políticas públicas. E aí vem a segunda questão. Qual a diferença de uma política pública e de um programa, ou de metas, de um projeto, de ações? Onde está essa diferença? Tudo isso é muito novo, muito pouco palpável. Parece, para mim, que política pública deve ser algo mais amplo, permanente, contínuo, indeterminado. Os outros seriam projetos. Pode um presidente de um tribunal fazer um projeto, mas se não continuar na gestão seguinte, se for algo temporário, uma época, vamos fazer um projeto de juizado especial, sentença zero. Isso é um projeto para zerar aquele projeto. Vamos fazer um mutirão para acabar com as ações previdenciárias em atraso. É um projeto, não é uma política pública. Uma política pública seria algo que transcende, que vai além. E isso é mais difícil
não no Poder Judiciário, para não falar nos outros. Mais difícil porque exige uma visão maior e exige do órgão que fez um acordo de vontades e um respeito. E aí eu vou citar uma coisa interessante. Nós não temos a cultura nos tribunais de manter o que o antecessor fez. Temos a cultura de cada um, mas não é nos tribunais, em qualquer setor da vida pública. O prefeito vem e, mesmo sendo do mesmo partido, se for de outro, então destrói tudo o que o anterior fez. Mas, mesmo sendo do mesmo partido, ele procura dar a feição dele e minimizar o que o outro fez. O que é uma prova assim, de uma absoluta falta de visão, de uma absoluta falta de noção do conjunto, uma conduta de egoísmo. Quando eu falo isso, eu não estou falando eles, estou falando nós, porque nós achamos muito interessante culpar os outros, mas isso somos nós, porque nós é que fazemos isso, nós todos, porque quando nós que estamos de fora do poder entramos no poder, as coisas se repetem. Então, não são os que estão no poder que são maus. Isso é uma prática da sociedade que deve ser apontada e deve ser corrigida. E não é diferente nos tribunais, onde, muitas vezes, um projeto é acabado porque outro é feito. Agora, numa viagem à China, eu tive várias experiências fantásticas, mas uma que muito me agradou foi que os chineses respeitam amplamente os antecessores. Eu fiquei surpreso, no museu havia várias referências ao Chiang Kai-shek, que era contra o regime comunista. E eu perguntei para um professor, mas como é que é isso? Não, o chinês respeita desde das dinastias ao Chiang Kai-shek, tudo, porque tudo isso faz parte da história. Muito embora, hoje, óbvio que o regime não é, absolutamente não se prestigiaria o Chiang Kai-shek, o regime capitalista do Chiang Kai-shek, aquilo tudo, mas a memória tem que ser mantida. E isso é uma coisa importante. Nós e vocês, jovens, quando ocuparem o poder, lembrem que é importante não destruir o que os outros fizeram, mas sim prestigiar o que os outros fizeram. E, se não foi bom, pelo menos deixar vivo como exemplo do que não deve ser feito. Bom, então, se o Judiciário... Vamos ver quem seria o grande órgão gestor de políticas públicas no Brasil. No Judiciário, evidentemente, todos os poderes maiores seriam do CNJ. Seriam? Não, são do CNJ. O CNJ é quem tem o poder de tomar políticas públicas. Se o CNJ inicia, e ele é presidido por um presidente do Supremo, que tem um poder enorme, por exemplo, se inicia uma política pública lá, todos os tribunais adotam, procuram aproximar-se tudo, porque é o órgão de cúpula da administração e tem na presidência o presidente do Supremo, que é o órgão de cúpula do Judiciário. Quais seriam, então, as políticas nacionais do CNJ? Não é muito fácil distinguir uma política nacional de um programa do CNJ. Eu diria assim que há vários programas, uns interessantes, outros nem tanto, há várias iniciativas, algumas sem nenhum interesse, nenhuma possibilidade, uma grande perda de tempo, como, por exemplo, uma ocasião eu vi uma tentativa de, pelo CNJ, acabar com a prostituição infantil nas estradas. Claro que isso daí é uma coisa que tem que se lutar para acabar, tem que se tentar, etc., mas o CNJ acabar com isso é uma coisa que me parece assim tão distante quanto o Urano, porque é óbvio que não tem meios, nem prática, nem experiência. Isso era uma ideia de um conselheiro que com isso mobiliza uma porção de pessoas, pede informações aos tribunais, os tribunais têm que prestar informações, etc., para nada. Mas há programas interessantíssimos e muito eficientes, como, por exemplo, agilizar as ações de improbidade administrativa. Ótimo, excelente, é importante que elas sejam agilizadas, porque gera respeitabilidade, decidir contra casos em que estão envolvidas pessoas que feriram o erário, etc. O Bacenjude, que permite a captura de informações de quantias depositadas, e o juiz, de ofício, faz uma penhora, já retira o dinheiro numa eficiência fantástica, ótimo, sem precisar aquela coisa antiga da execução, aquela coisa primitiva de ir ao oficial de justiça atrás da pessoa, penhorar.
os bens, etc., depois o leilão, aquela coisa complexa, o Bacenjude, um programa maravilhoso. Outros, a tentativa de bullying, de acabar com bullying, criando cartilhas, orientando os pais, os professores, etc. Isso são, me parece, assim, mais programas do que metas, muito embora eu não tenha muito claro e nem encontro assim uma definição típica. Mas há as políticas públicas do CNJ também, que me parecem muito boas. Uma que eu acompanho há muito tempo e acho que é um sucesso é o CNJ Socioambiental, que tem uma rede com 611 contatos de tribunais e orienta os tribunais, e, a partir daí, os tribunais começaram a ter, não todos, alguns já tinham antes desse programa. O TRF da 2ª Região tinha muitos anos antes desse programa, um setor de socioambiental. Mas, enfim, com esse programa, todos foram atingidos, todos hoje têm, ou mais ou menos, mais efetivo ou menos efetivo, um programa de economia, de luz, de lâmpadas de mercúrio, destinação, até páginas de processo, imprimir no verso, comprar impressoras de frente e verso e coisas desse tipo. É um programa de sucesso. Mutirão carcerário é um programa de sucesso. Eles já têm alguns anos e fazem permanentes idas a prisões. Foram descobertas prisões horrorosas, prisão em container no estado do Mato Grosso, outras até em condições pavorosas, etc. Não resolveu, porque o problema é dificílimo de resolver, não resolveu. Mas se mitigou, pelo menos dá-se um apoio e uma fiscalização simultânea, e esse ultrapassa uma gestão, já é algo que vem vindo por vários presidentes. Conciliar é legal, também é uma política pública do CNJ que deu sucesso e que agora está espalhada por todos os tribunais. E começou já há muitos anos, quando era presidente a ministra Ellen Grace. Ela introduziu, portanto, já há 6, 8 anos, e ele continua com sucesso, se tentando partir para uma solução alternativa de compor o conflito, que sempre é melhor do que simplesmente dar uma sentença e executar. Não são só os programas do CNJ que pode ser uma política pública, pode ser uma política pública setorial dentro de um estado, um TJ, ou regional, um TRF, pode ter uma política pública também. Por exemplo, o TRF da 4ª Região tem uma política pública muito interessante. Ele é um tribunal que já aplica o processo eletrônico muitos anos antes dos outros. E toda a Justiça Federal da 4ª Região é eletrônica, exceto os processos de papel que vêm da Justiça dos Estados em matéria previdenciária. Então, o resto é tudo eletrônico, mas isso há muitos anos, 2002 ou 2013 é que começou. Então, isso foi introduzido dentro os processos administrativos, também todos são eletrônicos, todos, ninguém pede férias por um ofício, coisa desse tipo, tudo é eletrônico. Agora, qual é a política pública? Não é só que a região seja informatizada, é também que o tribunal contribui com todos os outros órgãos da administração pública, colocando à sua disposição esse programa que chama SEI, à disposição dos órgãos. Então, até o Poder Executivo Federal recorre ao tribunal para implantar nas suas dependências programação eletrônica. Isso é muito bom e ultrapassa uma gestão, não é nada de um presidente ou de outro, mas sim de todos. É uma meta do tribunal, uma política pública do tribunal e que se espraia por outros órgãos, do Poder Executivo, de quem quiser. Quem quiser ir lá e pedir que o tribunal colabore, ele colabora como um serviço público. Isso é interessante. Outros tribunais, consultando alguns sites, eu encontrei quase nada. Muitos têm projetos, isso tem muitos projetos, e muitos bons projetos também, mas não algo que se possa conceituar como uma política pública. Por exemplo, Minas Gerais tenta fazer uma gestão de primeiro grau das secretarias ou cartórios padronizada, porque todos que advogam sabem que, às vezes, se vai na 4ª vara é de um jeito, na 5ª é do outro, no andar de cima pode tirar o processo para tirar xerox, na outra não pode, porque tem uma ordem de serviço, uma portaria, etc. Então, a Corregedoria tenta
uniformizar. Isso é um projeto bom, complicadíssimo. As complicações não são só aquelas macro, não. Acho até que as pequenas são mais complicadas que as macros. São dificílimas, porque envolve o ser humano. E o ser humano é complicado. Ele não quer abrir mão, ele tem receios, dúvidas, medos, ciúmes, coisas assim que nunca são escritas, porque isso parece que está fora do mundo, mas isso está no mundo e influencia tudo, sem dúvida alguma. Há projetos, então, como o projeto Tribunal de Justiça de São Paulo tem um projeto CMA para capacitar presos, tentar sua recuperação, num presídio de Dracena, no oeste do Estado, para que trabalhem em projetos de recuperação de áreas degradadas, ensinando a plantar e a participar de projetos florestais. É um projeto só, porque é uma coisa localizada, não é uma coisa permanente, mas é uma coisa que, ao que constatei, parece que está dando certo. Então, nada impede, e até muito bom, que tenha políticas públicas dentro dos poderes judiciários, tribunais, e que haja uma compreensão da importância disso por parte dos dirigentes, mas não só por parte dos dirigentes, dos outros que estão ali. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples porque, dentro dos tribunais, como de qualquer agrupamento humano, existem sempre divergências políticas, ideológicas, ou às vezes pessoais, e isso, às vezes, acaba interferindo que as coisas não funcionem. Não, eu sou contra o projeto daquele de política pública de fulano, porque eu não gosto dele. Ninguém fala assim, eu não gosto. A pessoa dirá, esse não é um bom projeto, esse é uma coisa que deve ser deixada para um momento oportuno, vamos amadurecer a ideia, blá, 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 blá. Então, mais ou menos era isso que eu queria dizer, e eu agradeço a oportunidade, professora Daniele, e estou à disposição. Eu agradeço, professor Vladimir. Eu penso que os temas que foram escolhidos, até como título mesmo do nosso simpósio, eles estão refletidos aqui na diversidade, né, de assuntos que a gente pode tratar quando a gente pensa em judiciário, em democracia, em políticas públicas. Então, vocês vejam que o professor Vladimir nos traz aí um sem número de projetos que o judiciário procura desenvolver, e é claro que com um objetivo, que é uma prestação de um serviço mais adequado e que não sofra tantas críticas como tem sofrido, e críticas que passam, evidentemente, pela morosidade, pela eficiência. E esse é um problema que se inicia para nós aqui no direito, como falou o professor Vladimir, com o próprio tratamento do tema de políticas públicas, porque, efetivamente, não é algo com o que nós estejamos acostumados, né? Isso é algo que vem agora, a discussão, em especial, pelo tratamento que o judiciário tem dado de algumas políticas públicas na solução daqueles conflitos que são conflitos que vêm de direitos fundamentais, pleiteados individualmente, em especial, perante o judiciário. Então, daí, a interface que se faz entre estas manifestações do judiciário em termos de projetos e a própria discussão trazida pela professora Cecília em termos de qual é a legitimidade daí do judiciário para tratar disso, que nós passamos, na verdade, nós entendemos naturalmente a legitimidade do judiciário como algo dado, né, nos trazendo, então, a professora Cecília essa nova maneira de enxergar a situação, as coisas, a maneira com que os poderes se relacionam através dos diálogos institucionais. Então, quer dizer, até que ponto o judiciário vai ter mesmo, ou ele deve mesmo ter essa legitimidade para estar tratando desses problemas. E, claro, se um dos problemas identificados é a impossibilidade do judiciário dar conta de todos esses problemas que têm sido trazidos, os estudos do professor Ricardo em termos de soluções de controvérsias de uma maneira diferenciada, eles se encaixam porque podem, evidentemente, no mínimo, desafogar o judiciário, contribuindo, então, para que essa imagem seja melhorada. Eu gostaria, então, de abrir a palavra a todos. Se alguém tiver alguma questão, alguma discussão queira trazer, por favor, fiquem à vontade.
Eu acho que sim. Eu acho que existem vários mecanismos através dos quais o STF vem se abrindo, de fato, e mostrando interesse em ouvir a sociedade que ele mesmo representa. Agora, o que a gente está tentando discutir aqui é algo mais profundo, né? É a lógica de um arranjo institucional, né, que, na verdade, obrigue, é uma palavra muito forte, né, mas que recoloque a posição do STF no jogo político, né? Porque qual é o problema? Mesmo com audiências públicas, ainda existe uma decisão final que pode ou não acolher o resultado de uma audiência pública, né? Então, eu acho que é fundamental, de fato, que se ouçam, né? E acho que elas cumprem um papel importantíssimo, mas isso não resolve, de fato, o problema, que é qual é o arranjo que nós temos que possibilitaria efetivamente, né, uma deliberação maior, um crescimento político da própria sociedade em termos da discussão dos seus próprios direitos, e principalmente que colocaria o Poder Judiciário como um poder do Estado, né, que recolocaria ele na lógica de funcionamento de um Estado complexo, da qual ele faz parte também. Mas, sim, eu acho que as audiências públicas são um instrumento importantíssimo na forma como, no arranjo institucional que nós temos hoje. Eu acho que é um bom arranjo, né? É uma boa forma de funcionamento. Acho que o amicus curiae também é uma forma importante, enfim. Mas, de fato, não é essa a discussão, né? Eu tenho acompanhado um pouco a questão das novas constituições latino-americanas, né? E há uma discussão importante de que maneira essas constituições podem ser pensadas e entendidas, se a gente estaria realmente diante de um novo paradigma, digamos assim, de constituições, ou se elas ainda respondem ao modelo liberal com a incorporação de mecanismos mais populares, né? Na Colômbia tem uma discussão importante sobre o funcionamento do controle e, na verdade, alguns dizem que ela responde ao paradigma tradicional, enfim, que tenta fomentar um diálogo, e, por outro lado, outros acusam, né, essa leitura da Constituição como sendo uma leitura tradicional, ainda liberal, sem perceber, né, que, de fato, na Colômbia há uma redefinição do que sejam os direitos, né, e que, portanto, necessariamente houve uma redefinição de como se guardam esses direitos. Mas acho que sim, a Colômbia é um bom exemplo, né? Por exemplo, a Constituição da Bolívia é um outro bom exemplo, quando divide a soberania e a forma como esses direitos vão ser regulamentados e, portanto, protegidos. Mas talvez o melhor exemplo de uma forma de pensar a nova Constituição seja a Constituição canadense, ou a forma como tem funcionado na Inglaterra a questão da proteção aos direitos, né? Enfim, no Canadá, eles têm há bastante tempo a técnica do reenvio. Aí chega a Cláudia, que é especialista no direito canadense. Acho que isso propicia a ideia do vai e volta, né, do dar e receber significados constitucionais. Mas eu acho que o constitucionalismo latino-americano é um pouco isso, ainda está em disputa. Que leitura nós vamos fazer desse novo constitucionalismo latino-americano? Quando você pergunta isso, eu posso responder sim, é um novo mecanismo, mas alguns não vão gostar, porque vão dizer, não é um novo mecanismo, é outra coisa. O constitucionalismo latino-americano responde a outro paradigma. Só uma observação. Quando a professora falou sobre uma participação popular na constitucionalidade, me veio uma preocupação. Se a população fosse decidir sobre alguns temas, como, por exemplo, o casamento homossexual, provavelmente não passaria. E a pena de morte provavelmente passaria. Então, eu fico meio
Sem dúvida. Eu, na verdade, quero complementar a dúvida do professor Vladimir. No âmbito dos diálogos institucionais, professora Cecília, o que eu gostaria de saber é o seguinte: já existe o desenvolvimento de mecanismos? Eu digo, nós pensamos que é preciso uma nova estrutura, ou uma nova estruturação da relação entre esses poderes e a sociedade. Mas se hoje nos fosse dada a chance de fazer uma reforma política e de fazer modificações centrais nessa estrutura, a gente já chegou a evoluir para saber como a soberania popular estaria mesclada, ou como é que o povo estaria sendo ouvido nesses casos, ou a gente ainda está na fase de estruturação? Bom, eu acho que no Brasil a gente não está nem na fase de estruturação, né? Na verdade, que no Brasil houve uma tentativa muito ruim, que foi com essa questão da PEC 33, né? Que não foi uma tentativa de um rearranjo institucional, mas foi uma tentativa deliberada de limitar o poder político do Poder Judiciário, que eu acho que são coisas bem diferentes, né? Enfim, uma coisa é você pensar num novo arranjo institucional, e aí a pergunta do professor Vladimir é importantíssima, e outra coisa é você pensar em limitar o poder do Poder Judiciário, porque simplesmente acha que está demais, né? Enfim, então, em alguns momentos, por exemplo, eu acho que se eu for o poder do Poder Judiciário realmente tem que ser demais quando pega essa discussão das garantias dos direitos, né? Então, eu acho que não dá para pensar na exclusão, né, de fato. Eu acho que o que tem que pensar é isso, é um arranjo complexo, né, na qual, de fato, alguns direitos, ou quando há ameaças claras aos direitos das minorias, o Poder Judiciário deve atuar. Agora, isso não obsta, por exemplo, uma discussão em termos do significado disso. Eu não sei se isso é uma dúvida que aqueles que trabalham com democracia deliberativa têm. Se, de fato, é tão simples assim imaginar que, num debate público, as pessoas vão, de fato, defender, vão se mostrar contrários ao casamento homoafetivo, vão se mostrar contrários a favoráveis à pena de morte. Eu acho que essa é uma interpretação que não é tão simples assim, porque nós já chegamos num ponto da cultura democrática na qual certas coisas as pessoas sabem que não podem ser ditas, né? Assim, eu acho que a teoria dos diálogos só faz sentido se a gente pensar que a nossa democracia amadureceu, né? Senão, de fato, que a gente precisa de um poder judiciário muito forte. O problema é que um poder judiciário muito forte que decide sobre tudo, por outro lado, não colabora com o amadurecimento da democracia, né? Porque a gente continua recorrendo ao modelo paternalista de solução de conflitos, como o Ricardo estava colocando. E eu acho que é também uma aposta no fato de que, bom, né, ninguém hoje em dia defende abertamente, por exemplo, a superioridade dos brancos sobre os negros. Talvez muita gente até pense, né, mas publicamente eu acho pouquíssimo provável que alguém tenha, de fato, coragem de defender. Da mesma forma, a questão da homossexualidade. Nós tivemos aí um exemplo muito claro quando o Feliciano começa, de fato, a querer provocar um backlash, enfim, um retorno moral, um retorno social. Muita gente foi às ruas e disse não. Então, eu acho que a coisa não é tão simples assim, tão pacífica, para a gente achar que, bom, nós ainda precisamos de alguém que nos diga quais são os nossos direitos. Acho que a gente está num momento em que pode debater, né? Pode debater com cuidado, sim, com cuidado. O Poder Judiciário ainda tem uma função muito importante? Eu acho que tem, né? Ao contrário do que, por exemplo, as teorias populistas colocam, que tem que tirar todo o poder, enfim, eu não acho que seja isso. Eu acho que tem que encontrar formas nas quais o debate possa ser tido, né? Enfim. Cláudia, fica à vontade.
Eu acho que foi boa, porque o Supremo já tinha decidido, né, que é possível casamento. Então, essa deliberação, evitou todas aquelas dúvidas que teriam milhares de cartorários, eu não faço, eu não tolero, eu não admito, ou outro, eu faço, e aí as pessoas correriam de um lado para outro. Eu acho que uniformizou, sacramentou. Acho que sim, acho que sim. Mas, concordo com o professor Vladimir,
Na verdade, eu acho que eles podem ser combinados, né? Nós podemos pensar, claro, os meios alternativos como etapas do processo judicial, como já está estruturado, né? Nós temos a audiência prejudicial no processo, depois, na audiência de instrução e julgamento, haveria a tentativa prévia de conciliação antes de ser colhida a prova, né, inicialmente. Então, isso, na verdade, você tem a inserção de meios que podem ser conciliação, mediação, ou mesmo estímulo à negociação, endoprocessual, quer dizer, dentro do processo judicial. A minha análise, via de regra, combinando, é uma possibilidade, mas a minha principal, o meu principal interesse é o extraprocessual. É aquele que você faz, na verdade, estabelecendo uma cultura, por assim dizer, de valoração, né? Não, eu acho que pode ser fora do sistema de justiça, porque nós estamos falando não exclusivamente, nós estamos pensando o conflito jurídico como conflito relevante socialmente, mas muitas vezes o conflito jurídico ele faz uma interface com um conflito não jurídico, né? E ali, diante da situação, se isso é levado ao Poder Judiciário, o juiz vai me dizer o seguinte: olha, isso eu não posso te dar porque isso não está assegurado, né, por uma regra, por uma norma da ordem jurídica em que eu possa te fazer a distribuição de justiça. E a pessoa sai dentro desse sistema, na verdade, completamente frustrado, né? Eu sempre dou um exemplo que, para mim, é um exemplo clássico, né? Nós temos as situações de acidentes aéreos, que é muito comum, né? E aí, via de regra, se descobre mais tarde que a companhia aérea fazia as manutenções inadequadas do avião, ou que, eventualmente, os pilotos cometeram erros. Sempre acabam descobrindo a causa ou um conjunto de causas que levou a esse acidente aéreo. E, claro, isso vai desaguar mais tarde numa questão de responsabilidade civil, que se transforma, dentro de um contexto geral para o operador do direito, uma questão simplesmente quanto vai se receber por um ente querido que se perdeu. Realmente eu não posso devolver, mas eu posso amainar o sofrimento da pessoa, né, restaurando a questão econômica e tudo mais. Uma questão que você não pode, e que provavelmente é objeto de um interesse central das pessoas que vão a um sistema de justiça de uma maneira geral, pensando a ideia de justiça mais ampla e não agora a ideia de justiça apenas com aplicação de normas, etc., é o seguinte: muita gente quer, uma vez reconhecido que aquela pessoa é responsável, que alguém peça desculpa, né? Às vezes, aquilo talvez seja o interesse central, inclusive, da demanda. Eu posso, por meio de uma ação judicial, satisfazer esse interesse? Não. Ainda que ele seja essencial, o juiz não pode me obrigar, ou o representante da empresa aérea, a pedir desculpas, né? Num litígio entre casais que estão se separando, né? Um distribui a culpa ao outro. E alguém, muitas vezes, quer ser ressarcido do sofrimento, né, pelo qual acredita que passou, com um pedido de desculpa ou com esclarecimento, né? O judiciário pode obrigar? Não. E aí fica claro, né, que a composição com outros instrumentos de resolução de conflitos, ou a resolução por outros instrumentos que consigam adequadamente contemplar, né, os interesses, dentro de uma perspectiva ampla do conflito, os interesses protegidos juridicamente com os interesses não protegidos juridicamente, vão produzir resultados muito mais adequados e muito mais satisfatórios e, consequentemente, gerar aquela ideia de pacificação social. Se a gente consegue ter alguma definição do que seja a pacificação social, porque cada um cria o seu próprio discurso de pacificação social, né? Mas de forma mais
coordenada com as expectativas da sociedade de uma maneira geral. Eu vou ser brevíssimo, porque o professor Gediel já está ali inquieto para falar. É o próximo, né? Não, só rapidíssimo. Só, essa questão do pedido de desculpa é interessantíssimo, isso aí mereceria um painel só para isso. É super interessante. Tem agora a tentativa da justiça restaurativa, etc. Mas também me parece assim que é possível pedir em juízo um pedido de desculpa, um pedido de obrigação de fazer que o réu tenha que se retratar. Isso seria quase impossível numa ação de família, por exemplo, a mulher declarar: peço desculpas porque cometi um erro e tal. Mas num outro tipo de pedido, por exemplo, eu posso acionar uma empresa de ônibus que prestou um serviço mal feito, pedindo eu não quero dinheiro pelo dano que eu sofri moral, não quero, mas quero que ela se retrate publicamente. E o juiz pode mandar publicar no jornal, sob pena de astrente, multa diária e coisa desse tipo. Se não publicar, o juiz não tem como forçar, mas vai pagar uma multa diária. É só uma observação, mas esse é um tema interessantíssimo. Luciana, então vamos à última pergunta. Bom, quando ela fala em meio alternativo, me vem à mente a arbitragem. A arbitragem está aberta para quem quiser, só que é uma coisa que se gasta e se tem que pagar. Se a outra opção for um meio alternativo fora do judiciário, como a professora Cláudia cogitou, aí é uma coisa que ainda está muito pouco madura, talvez, uns sistemas de conciliação. Nada impede que um município crie um sistema de conciliação extrajudicial. Acho muito bom para a população pobre ter perto ali, mais próxima, etc., um centro de tentativas de conciliação, e se lavra um termo, sempre que houver, que terá caráter executivo, pode ser executivo se não cumprido. Acho bem interessante. Agora, mesmo assim, não dá para evitar que se abra o judiciário para o acesso mais fácil eletrônico, porque daí seria cerceado de um lado para favorecer do outro. Não dá. A gente tem que atacar em todas as áreas, né? Só para completar, veja bem, na arbitragem, a questão do processo eletrônico já existe desde o desenvolvimento da tecnologia necessária que permitiu isso. A arbitragem, diante da questão da celeridade, né, e, no caso da arbitragem internacional, sempre contemplou essas hipóteses em que você teria que enviar atos processuais de locais distantes. É claro que, com a facilitação, com o avanço tecnológico, né, cada vez mais isso pode ser utilizado. O Poder Judiciário aqui no Brasil chega relativamente tarde em relação a uma prática que já ocorria. Mas eu nem acho a arbitragem o melhor caminho, porque a arbitragem, de alguma maneira, ela repete um problema que é próprio também do próprio Poder Judiciário, que é a decisão impositiva. A única diferença é que é uma decisão impositiva por alguém escolhido pelos litigantes, por quem está em conflito, enquanto no Poder Judiciário
né, o juiz é designado pela estrutura de organização do próprio, daquele próprio sistema de solução de controvérsia. Eu não posso escolher o julgador. É claro que na arbitragem eu tenho outras características bem diferenciadas. Em relação aos meios autocompositivos, aquele em que decide são as partes, né, eu digo, é preciso criar uma cultura, na verdade, que você dê ênfase a isso. Eu só devo abrir mão do meu poder de decidir, de resolver as minhas diferenças e salvaguardar os meus interesses e os meus objetivos a partir do momento em que eu não consiga um processo comunicacional adequado em relação ao outro que permita, né, que eu enxergue os interesses do outro, dos objetivos do outro, e possa, né, num primeiro momento, tentar combinar, encontrar um meio de combinar ou de satisfazer, se não plenamente, parcialmente, os objetivos de cada um. Essas formas, na verdade, elas trazem um diferencial. Você é obrigado a enxergar o outro, né? Você é obrigado a enxergar o outro como um sujeito, inclusive, de direitos. Enquanto que nas formas adversariais, como a arbitragem e como o poder judiciário, você enxerga o outro como seu inimigo, né? O outro não é merecedor de nada, a não ser a vergonha da derrota proveniente de uma decisão impositiva, né? Então, a minha perspectiva de mudança de cultura é isso, né? Você tem que trabalhar, né, uma própria modificação da forma como as pessoas encaram e enxergam, né, as formas de administração dos seus próprios conflitos, principalmente agora os jurídicos, porque, de uma maneira geral, nos nossos conflitos comuns do dia a dia, nós resolvemos de formas que nós mantemos o controle da decisão e raramente delegamos a um terceiro. É no fenômeno dos conflitos jurídicos que parece que nós modificamos o nosso comportamento. Bom, com isso, então, eu gostaria de mais uma vez agradecer aos membros da mesa por ter nos brindado com essas palestras. Queria agradecer a todos os presentes e, então, encerro esse segundo simpósio de Políticas Públicas, Democracia e Poder Judiciário. Muito obrigada.